Fala, catalisador. Aula agora sobre haletos orgânicos. Você pode acompanhar aí no seu livro. Nós vamos ver aí nos slides o mesmo conteúdo que tem no seu livro, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Nossa frase inicial de hoje é essa aqui. Seja criativo, continue sendo um idealista, não tenha medo da sua loucura. Ela te faz acreditar em coisas que para muitos são impossíveis. Gabriel Goff. Então, seja uma pessoa criativa, porque muitas vezes aquilo que você tem como ideia só vai ser inovadora de fato quando você colocar em prática. Quando você não coloca em prática, é apenas uma boa ideia. Haletos orgânicos, você vai acompanhar no seu livro que haletos orgânicos, em são especial os organoclorados, têm estado em evidência ultimamente em função de vários problemas ambientais que são causados por eles, principalmente no uso de agrotóxicos, entre outros materiais. Nós vamos ver aí. Então, haleto orgânico, o que é? Ele é todo composto que é derivado de um hidrocarboneto, e a gente já viu que é mesmo um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, a gente já viu que é todo composto que tem somente carbono e hidrogênio. Carbono uma quantidade X, hidrogênio uma quantidade Y. Então, o haleto orgânico é todo composto derivado de hidrocarboneto que perde um de seus hidrogênios ou mais da molécula por átomos de halogênios, como o flu, o cloro, o bromo ou o iodo, que são esses carinhos aqui, ó. O F de flu, Cl de cloro, Br de bromo e I de iodo. Se você quiser lembrar mais facilmente de quais são esses aqui, você pode utilizar essa dica aqui. Dica. Fluindo, brigas com Cláudio. F de flu, Br de bromo, Cl de cloro e o I aqui de iodo. Então, fluindo brigas com Cláudio. Para você lembrar dos halogênios. Halogênios é um dos grupos da tabela periódica, que nós vamos ver lá, em que vai ter vários elementos lá. Só que os que mais vão aparecer aqui nos haletos orgânicos são esses aqui. O nome oficial de um haleto orgânico segue o esquema. Quantidade de elementos X, que você vai chamar de mono, di, tri ou tetra. Mono se for 1, di se for 2, tri se for 3, tetra se for 4. No nome do meio vai ser o nome do elemento X, flu, cloro, bromo ou iodo. E por último, o nome do hidrocarboneto, que você já sabe. A gente usa o met, et, prop, but, independente de quantos carbonos. E no final, infixo O. Tranquilo, isso aí vocês têm no livro de vocês. Então, vai ser um derivado de hidrocarboneto com a substituição de um ou mais hidrogênios por um halogênio. Daí o nome haleto orgânico, porque te lembra? Halogênio. Tranquilo aí. Então, vamos para aqui, continuar. Você vai ver aí no seu livro também que no caso de cadeias ramificadas, o grupo funcional tem a mesma importância de um substituinte metil, que é o CH3 que vocês já estão acostumados. E para numerar uma cadeia em que ambos apareçam, deve-se usar a regra dos menores números. Sempre essa regrinha vai aparecer aqui para vocês, a regra dos menores números. Observe ainda que ambos, o X, né, o que vai substituir o halogênio, e o CH3 tem importância menor do que a insaturação. Insaturação a gente já sabe que é dupla ou tripla ligação. Agora que nós temos um exemplo do 5-cloro, 3-etil, 2-flu, heptano. Heptano porque a cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se vai ter 7 carbonos na cadeia principal, então hept. Se nessa cadeia principal só tem ligação simples entre carbonos, então terminação -an. Se é um hidrocarboneto nessa parte da cadeia principal, a gente considera assim, a gente vai dizer que vai ter a terminação O. Então, substituintes tem que estar, como neste caso, em ordem alfabética. Olha só, eu tenho um cloro aqui. O cloro vai ser, para nós, o carbono 5. Então, eu já sei que eu vou ter que contar daqui, ó. Daqui vai ter que ser o 2.
Ali vai ter que ser o 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 5 eu tenho um cloro. No carbono de número 3, eu vou ter um etil, uma ramificação. No carbono de número 2, eu tenho um flúor. Então, eu coloquei por ordem alfabética, ok? Porque o nome aqui tem que ser dos substituintes em ordem alfabética. Então, você percebe que o cloro ficou como primeiro, o etil ficou como segundo, o F terceiro, heptano, que é a cadeia principal, ficou por último. Isso é para os casos que tiver ramificação. Se você quiser fazer alguma anotação nessa parte, tira o seu print aí e a gente segue em frente. Pronto. Vamos para a próxima. Próximo, nós vamos ver lá na sua página 52 uma curiosidade sobre insetos ou inseticidas. Vai dizer aí que houve um grande aumento da produção agrícola que se esbarra em vários obstáculos, como condições climáticas adversas, carência de determinadas substâncias no solo, doenças na lavoura e pragas de insetos. Então, com isso, tem se aumentado o uso de organoclorados, que são os derivados ali dos haletos orgânicos, como DDT, BHC, que é o benzeno, hexaclorado, ou 1, 2,3, 4, 5, 6, hexacloro, ciclohexano, aldrin, endrin, heptacloro, toxafeno, que teve seu uso proibido em produtos agrícolas por apresentarem uma ação extremamente tóxica, persistente e acumulativa. Infelizmente, alguns países da América Central, como Nicarágua e El Salvador, continuam utilizando essas substâncias proibidas na agricultura. Vários pesquisadores têm afirmado que foi o calor em excesso que desencadeou uma epidemia lá em Nicarágua, por exemplo, em que essa doença já matou mais homens do que o vírus HIV e diabetes juntos, doenças causadas por causa do uso exagerado de inseticidas, que são derivados aí de haletos orgânicos. Então, são bastante prejudiciais. Aqui tem alguns, como DDT, você vai observar ali, ó, que é um hidrocarboneto com substituição de um ou mais hidrogênios por cloro, tá vendo? Então, são organoclorados. Por que clorados? Porque ele tem cloro. Tem indicação de uso do DDT, utilizado no combate ao mosquito do gênero Anopheles, transmissor da malária, doença infectocontagiosa que provoca hemólise, rompimento das hemácias com liberação da hemoglobina no plasma sanguíneo, que pode levar à morte. A ação no ambiente no organismo humano. O DDT é um desregulador hormonal e afeta o sistema genital, nervoso e imunitário. Acredita-se que possa causar câncer em seres humanos. Tem o BHC também, que é muito utilizado, também é outro organoclorado. Muitos países ainda utilizam o BHC como fungicida, ou seja, para matar fungos, para proteger as sementes de cebola, trigo e sorgo. Além disso, é utilizado como solvente aditivo na produção de borracha, plásticos e PVC. O BHC pode prejudicar o fígado, a glândula tireoide, os rins e afetar de forma geral os sistemas endócrino, imunitário, genital e nervoso, pode causar câncer. A maioria deles podem causar câncer. Então, hoje fala-se muito em química verde, que é uma possibilidade de se fabricar produtos com menos poluentes, que agridam menos o meio ambiente. Então, é uma alternativa também para se substituir os organoclorados de alguma forma. Vamos ver aqui algumas propriedades dos organoclorados, para depois a gente ver a nomenclatura deles. Quanto às propriedades, nós vamos ver que eles são levemente polares, ou seja, suas moléculas mantêm-se unidas por força de atração do tipo dipolo permanente, ou seja, forças de dipolo, que são uma das mais fortes. E essas forças se estabelecem de modo que a extremidade negativa do dipolo de uma molécula se oriente na direção da extremidade positiva do dipolo de outra molécula, como nós observamos aqui no exemplo. Deixa eu riscar aqui. Você observa que a extremidade negativa, que está aqui em rosa, vai estar posicionada para a parte negativa, que está aqui, digamos que em cinza, nessa outra representação. Então, nós vamos ver ali que vai ter polos, só que esses polos não vão ser como os polos da ligação de hidrogênio, por exemplo. Então, nós vamos dizer que eles são levemente polares. E nós vamos dizer que essas forças aí é como se eu tivesse aqui um lado negativo, que vai estar sempre virado para um lado mais positivo. E assim vai indo com o restante, de certa forma, uma cadeia. Então, um exemplo simples é o caso do brometo de hidrogênio, HBr, que na fase sólida.
Observe a ilustração de como os dipolos se orientam de modo que as cargas opostas se aproximam no cristal dipolar, formando por moléculas de HBe. É aquela história que você aprende em física, que as cargas opostas, cargas de sinais opostos se atraem. Então, positivo, negativo vai atrair positivo, positivo vai atrair negativo. Aqui vai dizer o seguinte: os polialetos orgânicos podem ser levemente polares ou até mesmo apolares, dependendo da geometria molecular, do formato que eles ficam. Quando são apolares, suas moléculas mantêm-se unidas por força de dipolo induzido, que é a mais fraca de todas. Dipolo induzido é quando não tem polo e elas precisam se movimentar ali de uma tal forma que elas criem polos que vão induzindo a própria molécula a criar novos polos, ou seja, parte positiva e parte negativa. Vamos dar continuidade às propriedades. Nós vamos ver quanto à temperatura de fusão e ebulição. Nós vamos ver aí que há um aumento da massa molar do composto por causa do aumento da cadeia orgânica, obviamente, né? Quanto mais átomos tiver, maior ali vai ser a massa molar deste composto. Há também um aumento do número de halogênios substituídos, dialetos, trialetos, tetraletos, com relação às propriedades deles que vão ser semelhantes às dos alcanos, comparando compostos de massa semelhante. Vão se tornando gradativamente mais altas, conforme os seguintes fatores que começam a prevalecer. Um aumento da massa molar do halogênio substituído. Por exemplo, você vai observar ali do flúor vai ser 19, do cloro 35, do bromo 80, do iodo 127, e assim vai indo. Assim, por exemplo, as temperaturas de fusão e de ebulição aumentam ao passarmos de um monoaleto, que só possui um hidrogênio substituído por um halogênio, com o mesmo número de carbonos na cadeia, para um tri, um tetra ou um polialeto. Polialeto vai ser quando tiver mais de 4 hidrogênios substituídos. Essas temperaturas, então, aumentam ao passarmos de fluoretos para cloretos, brometos e iodetos. Estados de agregação. Nós vamos ver ali que a maioria dos monoaletos orgânicos é líquida em condições ambientes, 25 graus Celsius em uma atmosfera de pressão, com poucas exceções. Os que possuem até 3 átomos de carbono na molécula são gases ou líquidos voláteis. Os polialetos geralmente são líquidos e quando sua massa molar é elevada, apresentam-se na fase sólido. Então, não pode dizer que ele sempre vai estar no estado líquido. Em alguns momentos, eles podem ser sólidos quando forem polialetos vão ser líquidos, mas quando sua massa molar for elevada, vai ser sólido, na verdade. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que a molécula do tetracloreto de carbono é considerada apolar, justamente por causa da sua geometria. Você observa ali, em que a quantidade de ligações vai ser igual ao número de ligantes do átomo central. Quando isso acontece, a substância é apolar. Não tem polos. Densidade. Os monofluoretos, que só possuem ali um flúor, e os monocloretos só possuem ali um cloro não aromático, são menos densos que a água. Os monobrometos e os monoiodetos são mais densos. No caso particular, importante é o do diiodo metano, CH2I2, que é o líquido de maior densidade conhecido na química orgânica, que possui 3,32 gramas a cada mililitro, usado como líquido de contraste no estudo de minerais ao microscópio. Solubilidade. Os aletos orgânicos são considerados insolúveis em água. Por quê? Porque eles não formam ligação de hidrogênio com a água, como eu falei anteriormente. Eles são solúveis em solventes orgânicos de baixa polaridade, porque eles também são levemente polares, e polar só dissolve polar, apolar só dissolve apolar. Então, eles são solúveis em orgânicos de baixa polaridade, como o benzeno, o éter e o cloroformo, que são um aleto orgânico. Propriedades organolépticas. Os aletos orgânicos, em geral, possuem cheiro forte, característico, e muitos deles apresentam sabor doce, mas é claro que você não deve consumir, ingerir esses produtos, porque eles são tóxicos se você ingerir. Pode te fazer mal e te levar até a morte. E por último, a reatividade desses compostos não é muito acentuada, possivelmente em razão da fraca polaridade que possui. Geralmente, compostos que são pouco polares, eles quase não reagem. E o último aqui é as aplicações. Como nós vimos anteriormente, muito utilizado na indústria, principalmente para a produção de inseticidas e entre outros produtos relacionados à agricultura. E nós vamos ver aqui também que ele pode ser utilizado
na indústria, que produz cerca de 11 mil organoclorados distintos, utilizados numa ampla gama de produtos, desde pesticidas até plásticos também, e produtos médico-hospitalares, como os PVCs. Um problema que deve ser destacado nesse sentido é que os produtos médico-hospitalares, após o uso, a gente sabe que vai ser incinerado, serem considerados produtos perigosos, que pode gerar outro tipo de poluição, além de transmitir doenças, bactérias e vírus, se forem enviados a um aterro sanitário. E é fato comprovado que a combustão de substâncias cloradas também libera dioxinas no ambiente, que também são classificados como POPs, ou seja, substâncias que podem trazer toxicidade para as pessoas ou os organismos ou seres vivos que estiverem ali ao redor. No próximo vídeo nós vamos ver sobre a nomenclatura dos haletos orgânicos bem rapidamente. Continue assistindo.